Oi, gente. Eu quero começar esse vídeo de cara dizendo que a Anitta está absolutamente correta em dizer que a bandeira e as cores da bandeira brasileira pertencem a todos os brasileiros, representam todos nós e não podem ser apropriadas pelo bolsonarismo. Ela também está correta quando ela bloqueia o Bolsonaro se ela não quer que o Bolsonaro utilize das postagens dela para conseguir mais alcance, quando ele debocha dessa postagem dela defendendo o uso das cores da bandeira como representativo de todos nós, e não apenas do bolsonarismo. Mas quando ela sugere que todos os artistas vão ser alvo disso e que nós não devemos usar o nome Bolsonaro, aí muitas pessoas estão pegando a estratégia a partir da fala de Anitta, que eu nem sei se ela quer, se ela compreende isso em todas as circunstâncias, mas as pessoas estão extrapolando a partir da fala dela que nós nunca devemos usar o nome Bolsonaro. Que ninguém deve usar Bolsonaro nos títulos dos vídeos aqui no YouTube. Que as pessoas não devem utilizar o nome Bolsonaro em nenhuma circunstância nas redes sociais, porque isso fortaleceria ele. Bem, essa estratégia que está sendo desprendida a partir da postagem da Anitta, que ela se referia apenas aos artistas, o que, enfim, em relação aos artistas a gente pode até compreender, porque eles estão tentando se apropriar, mas que em relação à imprensa, em relação à mídia crítica, em relação a pessoas comuns, eu não concordo com essa estratégia, caso seja desdobrado disso, e eu vou explicar nesse vídeo por quê? Porque eu entendo que nós devemos usar o nome Jair Messias Bolsonaro e caracterizar esse nome e associar esse nome a uma pessoa que é, com todas as evidências, corrupta, roubou o dinheiro público, tinha funcionários fantasmas para enriquecer. Uma pessoa que é preconceituosa, com preconceito relacionado à etnia, preconceito relacionado a gênero, preconceito relacionado a orientação sexual, vários preconceitos. E, além disso, realizou um governo trágico, trágico no meio ambiente, trágico na economia. Nós temos que associar o nome Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro a todas essas tragédias, a um governo trágico, a um governo que foi negacionista em relação à pandemia e que estimulou imunidade de rebanho, contaminação, para garantir os lucros dos capitalistas que apoiam, os grandes empresários que apoiam o governo, que queriam que a classe trabalhadora voltasse para o trabalho o mais rápido possível, se expondo ao vírus e morresse numa época que ainda não existia vacina, porque eles dão tão pouca importância para a vida das pessoas da classe trabalhadora. Isso é o que é o governo Jair Messias Bolsonaro. Isso é o que é o Bolsonaro. O Bolsonaro representa esse nível abjeto de desconsideração com a vida da classe trabalhadora. E nós devemos sim usar o nome Jair Messias Bolsonaro e usar o nome Bolsonaro para conectar isso, para criticar isso, para persuadir, para convencer o máximo de brasileiros que foram impossíveis de serem convencidos de que o governo Bolsonaro precisa ser derrotado. E isso conecta com a outra coisa. Quando você não usa o nome, você diminui o engajamento nas redes. Se você diminui o engajamento das redes, a sua crítica, a sua caracterização do bolsonarismo pelo que ele é, não vai chegar às pessoas a que mais precisa chegar. Essa crítica, ela precisa chegar às pessoas que eventualmente são eleitores em potencial do Bolsonaro. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que o bolsonarismo precisa ser derrotado. Pessoas, eventualmente, que sejam religiosas e por isso estão confusas, muito fundamentalistas do ponto de vista religioso, estão confusas, que apoiaram o Bolsonaro por acreditar que ele defenderia os valores da família cristã, mais uma mentira, uma bobagem, mas elas foram convencidas a isso no passado e nós precisamos mostrar para elas que os valores cristãos, não é? Por exemplo, é de proteger e defender os pobres, é da paz, é da não violência, oferecer outra face, valores que não correspondem aos valores do Bolsonaro, não é? Então é fundamental chegar até essas pessoas. E para chegar a essas pessoas, utilizar o nome ajuda.
Não utilizar o nome diminui o engajamento. Existe uma coisa chamada efeito Voldemort. Não sei se vocês conhecem o personagem Voldemort, da franquia de livros Harry Potter. Mas o efeito Voldemort se refere ao seguinte: nessa franquia, Voldemort é o vilão da história. E muitas pessoas chamam ele aquele que não deve ser nomeado. Ou seja, aquele que não se deve dizer o nome. Não pode dizer o nome dele. E os heróis da história, o Harry Potter, a Hermione, os outros personagens, percebem que não utilizar o nome dele apenas fortalece ele. Porque faz todo mundo imaginar que ele é uma figura a ser temida. E o Voldemort, ele é maléfico, ele é preconceituoso, ele é terrível, mas ele é uma figura a ser enfrentada, a ser destruída, a ser derrotada. E para desconstruir essa figura, para derrotar essa figura, não é? Nos livros é o enfrentamento, aqui é o enfrentamento no campo democrático, das eleições, do voto, ou no campo das leis, né? Do processo e do devido processo legal. Mas é fundamental reconhecer essa figura pelo nome que é, para não dar a ela um poder e um temor que ela não tem. Quando não se utiliza o nome, se fortalece a narrativa daqueles que apoiam o Bolsonaro de que ele é mito, de que os outros têm medo dele, que as pessoas teriam medo dessa figura abjeta, dessa figura preconceituosa. Nós temos que demonstrar com clareza que nós não temos medo, que nós dizemos o nome sim e caracterizamos e conectamos esse nome a tudo que Bolsonaro representa. Bolsonaro representa uma pessoa que tinha funcionários fantasmas, que enriqueceu ao longo da vida, ensinou os filhos a enriquecer roubando dinheiro público. É um corrupto. Nós temos que mostrar que se trata de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa que tem desconsideração com a vida da classe trabalhadora, porque mandou os trabalhadores irem para o trabalho, foi contra as medidas de distanciamento, numa época que não tinha vacina, submetendo a eles a tragédia como aconteceu em Manaus. Que foi isso que fizeram lá em Manaus e deu no que deu. Nós temos que mostrar para as pessoas que o bolsonarismo representa um projeto que desconsidera a vida dos mais pobres, que passou uma reforma da Previdência que, na prática, acaba com a aposentadoria dos mais pobres, porque a maioria dos mais pobres não vai viver tempo suficiente para poder se aposentar, porque a expectativa de vida não alcança o que a maioria dos mais pobres teriam que trabalhar para poder se aposentar. Nós temos que mostrar e caracterizar ele pelo que ele é e conectar o nome a isso. É importante. Então essa estratégia que muitas vezes é desprendida da fala da Anitta, que está sendo desprendida e que foi utilizada em 2018 e fracassou e não deu certo, é uma estratégia equivocada. E hoje eu vou começar o Como Derrotar o Bolsonarismo justamente para conversar com vocês sobre estratégias e a importância de nós pensarmos estrategicamente. Nós não devemos temer o nome do Jair Bolsonaro e nem deixar de usá-lo por achar que estamos fortalecendo ele. Não, nós temos que usar o nome e dizer o que é que Bolsonaro significa. Bolsonaro significa corrupção, significa preconceito, significa uma figura abjeta, significa genocida, significa o bolsonarismo, significa o que há de pior na nossa sociedade, e nós temos que convencer e persuadir o maior número de pessoas que forem possíveis serem persuadidas de que é isso que o bolsonarismo significa. E para isso nós temos que usar o nome, sim, usar o nome e caracterizar o bolsonarismo e Bolsonaro de forma precisa e correta. Pelo que ele é, pelo que ele fez no passado e no passado recente, no presente, e demonstrando que ele precisa urgentemente ser derrotado esse ano. Então, embora eu concorde com a Anitta que as cores da bandeira são nossas e não de Bolsonaro, embora eu não veja nenhum problema que ela bloqueie o Bolsonaro, e até entendo que no campo artístico os artistas façam esse bloqueio e evitem, porque ele está tentando pongar nisso para poder ganhar. Fora do ambiente artístico, que muitas pessoas entenderam assim,
a meu ver, equivocadamente, mas enfim, nas redes sociais, eu discordo dessa estratégia de não usar o nome, porque aí você perde a possibilidade de comunicar-se com muitas pessoas que são justamente as pessoas que precisam ser convencidas. Nós não podemos viver em bolhas. Nós temos que furar a bolha dos bolsonaristas. Nós temos que conversar com pessoas que pensam diferente da gente e convencer eles da necessidade histórica e civilizatória de derrotar o bolsonarismo. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Hoje começa o Como Derrotar o Bolsonarismo, essa lista de vídeos. E eu torço para que vocês assistam e comecem a compartilhar com seus contatos para a gente pensar estrategicamente nessa necessidade civilizatória desse ano. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.